Bom dia, mulherada! Tudo bem com vocês? Opa, bom dia, minhas mulheres lindas e fortes. Bora para mais um ponto pro café. Bora para mais um dia pra gente crescer juntas, evoluir juntas, refletir, começar o nosso dia aí com uma reflexão. E assim que nós vamos. Então, bora! É um excelente dia para vocês, uma quarta-feira aí, um meião de semana, bom pra gente pensar. Então, bora para mais um dia aqui. Eu quero trazer para vocês hoje um tema que é muito importante para a nossa vida, que faz parte da nossa vida o tempo todo. Eu quero falar com vocês sobre decisões. Como assim decisões, Gabriela? Pois é, nós tomamos decisões na nossa vida o tempo todo, né? E decisões desde coisas pequenas no nosso dia a dia até decisões de coisas mais sérias. E é sobre essas decisões aí de coisas mais sérias que eu quero falar com vocês. Deixa eu dar oi pra galera que tá chegando aqui. Bom dia. Sabe, né, gente? Todos os dias, às 8h03 da manhã, nós estamos aqui, né? Então é muito legal que é uma galera muito fiel, que 8h03 da manhã tá aqui comigo. É uma gratidão por vocês. E olha só, falando sobre decisões. Não sei se vocês... Quem estava quando a gente fez a live falando sobre sabotadores. Então, se você não assistiu a live sobre sabotadores, vai lá no IGTV, vai lá no nosso feed, na partezinha de IGTV e procura a live que a gente está falando sobre sabotadores. Porque quando a gente fala sobre decisões ou não tomar determinadas decisões, ela tem tudo a ver com um tipo de sabotador, que é o do esquivo. E eu, como comentei naquele dia, naquela live com vocês, eu vou reforçar aqui hoje, eu tenho também esse sabotador do esquivo, uma coisa que parece que vem de família. Toda a minha família, a gente tem aquela coisa de não querer brigar, sabe? Toda vez que surge algum tipo de entrave que a gente precisa sentar para conversar, que precisa esclarecer, que precisa impor e tal, a gente some, a gente evita o conflito, evita a briga, evita as conversas difíceis, e eu fui criada nesse sentido de evitar grandes conflitos, de evitar de conversas super decisivas e tudo mais. E o meu primeiro casamento foi um casamento, eu fiquei 4 anos, e um casamento praticamente fadado ao fracasso logo no primeiro ano, e mesmo assim ainda ficamos mais 3 anos ali juntos. E o que acontece? Era um casamento que quando acabou as pessoas falavam: nossa, mas o que aconteceu? Porque vocês nem brigavam. Pois é, olha só que coisa. A gente nem brigava porque simplesmente a gente evitava todo tipo de conflito. Toda vez que precisava ter uma conversa mais dura, que precisava expor alguma coisa, a gente não fazia. Eu, principalmente, aquela velha história do vai empurrando com a barriga. E são decisões, muitas vezes a gente tem na nossa vida decisões que a gente precisa tomar, conversas que a gente precisa ter e que a gente vai empurrando com a barriga. Que a gente vai deixando, a gente vai se esgueirando para um lado e para o outro, fingindo que nada está acontecendo. E são coisas tão importantes. E sabe o que acontece quando a gente deixa de tomar essas decisões importantes? Primeiro de tudo, o nosso corpo começa a sentir. E o nosso corpo começa a comunicar, ele começa a falar para nós que tem alguma coisa errada. Então, essa enxaqueca, sabe? Pessoas que têm muitas enxaquecas, eu já tive bastante enxaqueca. E são muitas vezes coisas que você precisa falar, são coisas que você precisa expor, são sentimentos que estão retraídos, que você precisa pôr isso pra fora, mas que você não tá fazendo. São decisões que você precisa tomar que você não está tomando. E o teu corpo começa a sentir tudo aquilo, o teu corpo começa a aprisionar todo esse tipo de sentimento. E aí começa a vazar por algum lado. Então, normalmente enxaquecas, gastrites, né? Dores musculares, dores nas costas, dores na região do pescoço. Tudo isso são coisas que o nosso corpo, são sinais que o nosso corpo está dando de que você tem alguma coisa que você tem que fazer, alguma coisa que você precisa expor, que você precisa falar e que você não está fazendo, que você não está falando. Olha só, é muito importante que a gente perceba o nosso corpo.
E às vezes decisões são importantes e que vão te levar para o próximo nível daquilo que você quer viver. Às vezes você está adiando uma decisão de mudança de emprego. Às vezes você está adiando uma conversa importante que você precisa ter com o seu companheiro, com a sua companheira. Às vezes é uma conversa importante que você precisa ter com seus filhos, com uma amiga sua, com o seu pai, com a sua mãe. E a gente vai deixando isso porque é difícil, e eu sei que é difícil. Às vezes a gente vai remexer em coisas que estão no passado, mas que se você não falar, se você não expor, você está trazendo, você está arrastando um caminhão para a sua vida inteira e não se livra daquilo. A conta é muito simples. É eu enfrentar um momento difícil de conversa, de uma decisão que eu preciso tomar, e é doloroso naquele momento, mas a partir do momento que falou que vai resolver, ou eu vou ficar anos arrastando isso. E parece uma coisa, Gabriela, racionalmente falando, é claro que a gente vai sentar para resolver. Pois é, racionalmente falando, mas nós não somos seres humanos tão racionais assim como a gente imagina. E muitas vezes a escolha que a gente faz é de ficar arrastando um caminhão de uma decisão não tomada, de uma conversa não falada. E a gente tem levado a nossa vida muitas vezes assim, nessa coisa de que não anda, que fica nesse entrave. É um emprego que você não aguenta mais, que você vai assim arrastado todos os dias de manhã, mas você não toma a decisão de mudar de emprego. Você não toma a decisão de confrontar aquilo que tem te causado mal-estar. É um casamento, é um relacionamento que vem se arrastando há anos. Vocês são praticamente estranhos dentro de casa, mas você continua com esse relacionamento porque tem medo de sentar e conversar, de esclarecer, de falar, e aí? Nós estamos nessa situação, o que nós vamos fazer? Ou vai ou racha. A gente tem medo de decisões que podem impactar a nossa vida e transformar a nossa vida. Mas quando a gente não toma cada decisão não tomada, cada conversa que a gente se esquiva de fazer, de ter, a gente está arrastando, a gente está prolongando um sofrimento na nossa vida. E eu aprendi isso, vou falar pra vocês onde eu aprendi isso, que eu precisava resolver o problema assim que ele aparece. Não foi num trabalho, não foi num relacionamento, na verdade não foi nem com o meu coach pessoal aqui, que é meu esposo, que também é meu coach pessoal, mas não foi com ele que eu resolvi, que eu entendi isso. Com ele isso se firmou a cada vez, na verdade. Mas onde eu entendi isso foi num trabalho, eu trabalhava numa marcenaria, e tinha muito pepino de cliente para resolver, tinha muita bucha de cliente para resolver. E logo no começo eu tinha esse hábito ruim de quando tinha um problema, eu já chegava na loja e eu fazia todas as outras coisas e eu ia deixando esse problema para resolver depois, deixa para depois. Aí o cliente liga para ter uma resposta e aí você fala que eu não tô, eu não tenho ainda, fala que eu tô em atendimento, e eu ia sempre me esquivando de resolver o problema que eu tinha para resolver. E isso, obviamente, só trouxe mais problemas para mim, porque começou a aumentar o nível de reclamação sobre o meu atendimento, porque toda vez que o cliente ligava para resolver um problema, eu nunca estava para resolver, eu sempre ia deixando para depois. Isso começou a me prejudicar na minha vida profissional, até que eu cheguei a um ponto e falei, não, isso não dá para ser assim. Eu preciso, quando o abacaxi aparece, eu preciso descascar o abacaxi logo. Não adianta eu ficar empurrando com a barriga. Aí eu comecei a mudar o meu posicionamento. Então, quando eu chegava no trabalho e tinha um problema para resolver, a primeira coisa no trabalho que eu faria é resolver o problema. Porque eu já começava o meu dia, por mais estressante que fosse, mas eu já resolvia aquilo e tinha paz pro resto do meu dia. Eu não ficava o dia inteiro me martirizando e fugindo do cliente, mas eu resolvia o problema logo de cara. E aí eu continuava o restante do meu dia. E isso melhorou muito o meu desempenho como profissional. Isso melhorou muito o meu nível de estresse dentro do trabalho. Porque agora eu resolvia quando as coisas apareciam. E isso a bola de neve diminuiu das coisas. E é claro que quando eu fui trazer esse tipo de atitude para minha vida pessoal,
aí o problema já ficou um pouquinho mais apertado. Por quê? Porque eu fui acostumada na minha vida inteira a evitar esses tipos de conflito, evitar esses tipos de entrave aí. Mas aí sim, com o meu coach pessoal, com o Lelo, né, meu esposo, ele é um cara do diálogo. A gente fala que os corpos estão trocados aí, porque ele, no caso, é a mulher do relacionamento que gosta de TDR, que gosta de conversar o tempo inteiro. E isso me incomodou durante muito tempo, mas hoje eu entendo a importância que isso tem, da gente conversar, da gente esclarecer todos os pontos. Qualquer pequena manchinha que começa a aparecer, a gente precisa sentar para resolver, antes que essa manchinha vire um mofo enorme no relacionamento, né? Porque normalmente as coisas elas acontecem assim, elas não são grandes logo de início. Raríssimas exceções, tá? Mas tem coisas que elas são pequenas e a gente vai deixando, e ela vai deixando, e aí aquilo vai acumulando, e você vai alimentando essa mágoa, você vai alimentando esse tipo de coisa porque não resolve logo o que acontece. Então, às vezes, são relacionamentos de sociedade. São relacionamentos, são coisas que você precisa conversar com o seu colaborador, com o seu funcionário. E você está deixando aquilo. E eu sempre fui assim, a pessoa muito explosiva. Vai guardando, 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 até que um dia um pingo d'água é suficiente para transbordar tudo. E aí eu, no caso, solta os cachorros, fala tudo que estava entalado desde 1800 bolinhas, sabe? Não pode ser assim. A gente precisa resolver as coisas quando elas acontecem. A gente precisa tomar as decisões na nossa vida assim que ela acontece. Chega de ficar empurrando com a barriga. Chega de ficar deixando para depois aquilo que é importante para a sua vida. Aquilo que vai levar você ao próximo nível. Ficar presa nisso não tem te ajudado em nada, muito pelo contrário, está te trazendo prejuízos físicos, emocionais, psicológicos. Está te devastando. Simplesmente porque você não toma as decisões que precisam ser tomadas, na hora que elas precisam ser tomadas. Simplesmente porque você tem evitado conversas, você tem evitado conflitos. Quer dizer, Gabriela, que eu preciso sair por aí sendo uma briguenta? Não, não é ser briguenta. Mas é resolver as coisas. Aí eu como, né? Aí eu como, se resolve as coisas. Mas a gente precisa ter a consciência de que a gente precisa resolver as coisas assim que elas acontecem. E isso eu tenho aprendido até no meu tratar com o Bento, né? Meu filho de 6 anos. Mas são coisas que a gente precisa resolver. Cada coisa que acontece, se eu deixar para depois, aquilo só vai acumulando. Até que um belo dia ele vai fazer nada e eu vou surtar. E eu vou explodir com ele. E não pode ser assim. Mas então eu vou ficar chamando atenção toda hora? Sim, vai ficar chamando atenção toda hora. Porque até para a criança, ela entende o chamar a atenção na hora que a coisa aconteceu. Não adianta você vir conversar com ela para falar, olha, você lembra da semana passada que você fez tal coisa e a mamãe não gostou? Para a criança isso não faz sentido nenhum. Ela entende que você chama a atenção dela na hora, porque está fresco na cabeça dela aquilo que aconteceu. Então, as coisas precisam ser resolvidas, a gente precisa tomar decisões na nossa vida. O meu ponto de reflexão para você hoje é quais são as decisões que você deveria tomar e que você está empurrando com a barriga. Quais são as conversas que você precisa ter, mas que você está adiando de ter. Decida hoje, uma quarta-feira, dia 5 de agosto, decida ter essas conversas. Decida tomar as decisões daquilo que vai te levar para um próximo nível na sua vida, daquilo que vai fazer você andar para frente e não ficar te puxando para trás. Se livra desse caminhão pesado que você tem arrastado durante anos na sua vida. Nossa, Gabriela, mas agora eu vou fazer isso? Sim, agora. É antes tarde do que nunca. É antes tarde do que nunca mesmo. Mas é uma decisão que vai te libertar. Que vai fazer você viver com uma potencialidade diferente. Você vai ver o bem que vai te fazer. Mas é uma conversa tão dolorosa. Eu sei que é dolorosa. Se não fosse dolorosa, você não estaria adiando. Se fosse simples, você não estaria adiando. Mas é justamente porque ela é dolorosa, justamente porque ela mexe muitas vezes em coisas do passado.
Mas você precisa fazer isso cedo ou tarde, e antes cedo do que tarde, meu bem. Quanto antes você resolve, quanto antes você conversa, quanto antes você põe tudo em pratos limpos, mais você consegue liberar a sua vida. Identifique se você tem esse sabotador, se esse sabotador está ativo aí na sua vida, do esquivo, daquilo que vai te impedindo de resolver as coisas que precisam ser resolvidas na hora. E se liberte disso. Tome a decisão, a principal decisão é por você, de se libertar. Tudo bem? Nossa, Gabriela, que assunto. Pois é, que assunto. Mas decida. Hoje é o dia da decisão. Dia 5 de agosto é um dia de decisão para você. Dia de conversas. É um dia difícil? É um dia difícil, mas porque dias melhores virão. Chega de ficar arrastando o caminhão. Chega de ficar arrastando o peso de coisas não ditas, de decisões não tomadas. É hora de agir. Então se liberta disso para você. Principalmente para você. Tá bom? Compartilhe esses vídeos com outras mulheres que precisam tomar decisões importantes na vida, que precisam se libertar, que precisam deixar para trás o caminhão e seguir a vida de uma forma muito mais leve. Então compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo também, tá bom? Eu desejo para você uma ótima quarta-feira. A gente se vê amanhã às 8h03 da manhã. Super beijo. Tchau.